Oi, gente! Mais um vídeo informativo para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que me questionam desde o dia que eu entrei na faculdade, que é sobre compressas. Qual eu devo usar? Compressa fria, compressa quente, contrastes de gelo ou quente? Qual é a mais indicada para o meu caso? Vou começar a falar aqui para vocês agora. As compressas, elas são recursos ótimos para se ter em casa, porque elas são de baixo custo, elas são fáceis de guardar, são fáceis de limpar, são muito eficientes e são hoje em dia muito fáceis de ser encontradas. Em farmácia você encontra vários tipos dela de vários preços diferentes, então é muito fácil o acesso a elas. Então, primeiramente, eu vou começar falando sobre a crioterapia, que é a aplicação de gelo, é a terapia com gelo, é a compressa fria. Então, quando você coloca uma compressa fria no local que você está sentindo dor, que você teve alguma lesão, o que é que vai acontecer naquele local? No momento que você começar a aplicar o gelo, vai haver uma vasoconstrição. O que é isso? O calibre dos vasos daquele local vai diminuir e basicamente vai acontecer que o metabolismo celular daquele local vai diminuir também. Bom, o gelo também ele vai fazer com que alguns componentes endógenos sejam liberados naquele local, naquele momento, que vão impedir que um processo inflamatório maior se instale ali. Então, se houver algum extravasamento de líquido, algum extravasamento de sangue, ele também vai começar a ser contido nesse momento por causa do gelo que está sendo aplicado. Outro benefício do gelo também é que ele vai diminuir a condição nervosa dos nervos periféricos da gente, daquele local que está sendo aplicado. Então, a gente vai começar a ter aquela sensação de anestesia, de dormênciazinha no local que está sendo aplicado o gelo. Agora eu vou falar umas regrinhas básicas para você aplicar direitinho o gelo em casa, tá? Primeira é que você use sempre um paninho entre o gelo e a sua pele, para que não agrida o seu tecido, tá? O seu tecido da pele. Segunda regrinha é que você deixe entre 15 e 20 minutos. Não há necessidade de ser mais do que isso. O gelo ele tem 3 fases. A primeira fase de aplicação, a segunda que é uma queimaçãozinha que você vai sentir e a terceira que é aquela fase da anestesia. Pronto, é essa fase que a gente quer chegar, a fase da anestesia. Então, não tem por que você deixar mais tempo, certo? Bom, agora eu vou falar sobre as compressas quentes, que é a termoterapia. Bom, quando você aplica a compressa quente lá no local desejado, ela vai fazer o oposto da compressa gelada. Ao invés da vasoconstrição, ela vai fazer uma vasodilatação. Ela vai aumentar o diâmetro dos vasos daquele local. Com isso, ela vai melhorar o metabolismo naquela área. Vai melhorar o aporte sanguíneo, vai melhorar a oxigenação daquela área, vai melhorar a rigidez da musculatura, a rigidez articular no local, vai diminuir os espasmos musculares que podem estar naquele local, naquele momento. Então ela vai dar uma relaxada naquela musculatura. E as 2 regrinhas que você também tem que ter cuidado com essa são basicamente iguais às da compressa quente. Você tem que ter cuidado na aplicação para não queimar a sua pele, o seu tecido da pele. E também você não precisa exceder o tempo. De 15 a 20 minutos tá ótimo. Uma coisa que é muito importante falar é que você pode fazer mais de uma vez por dia as 2 compressas. Você pode fazer entre 2 a 3 vezes ao dia, dependendo do que você esteja sentindo. Se você está sentindo muita dor, pode fazer. Se você teve um entorse, se você estava jogando futebol e torceu o tornozelo, pode fazer também mais de uma vez, sempre respeitando esse limite de tempo. Agora eu vou falar para vocês sobre 6 casos que são os que eu mais vejo lá no consultório e que também são os mais questionados assim na minha vida pessoal. E vou dizer para vocês quais são os mais indicados, se é compressa quente ou fria, tá bom? Bom, primeiramente, quando você tem um trauma, que no caso aqui eu vou usar como a entorse de tornozelo durante um jogo de futebol. Assim que você tem a lesão, o indicado é você fazer a aplicação do gelo, da crioterapia, para que esse edema, esse processo inflamatório, ele não aumente. Então, teve um entorse de tornozelo, é a aplicação de gelo, pode ser 3 vezes por dia, 15 a 20 minutos, durante 48 horas.
A partir de 48 horas, você já pode começar a fazer compressas quentes também, porque a compressa quente ela vai estimular o metabolismo. Então, a gente precisa que esse metabolismo ele seja acelerado para que as lesões que foram ocorridas ali, elas sejam saradas. Então, até 48 horas você faz compressa gelada e a partir disso você já pode fazer compressas de água quente, tá bom? O segundo caso é uma gonoartrose, que é aquela artrose do joelho. Aquela pessoa que tem artrose, que sente muitas dores e que vez ou outra tem que fazer uma compressinha. No caso desse paciente, que normalmente é um idosinho, ele pode fazer as duas compressas, tanto a fria como a quente. Mas, se for um idoso, prefira colocar a compressa quente, porque o tecido, a pele do idoso, ela é mais delicada, ela se adapta melhor às compressas quentes, então ela vai relaxar mais a musculatura do local. Então, é melhor você optar pela compressa quente. Mas a compressa gelada, nesse caso, não está errada, poderia ser aplicada assim. O terceiro caso é a torcicolo. Todo mundo já teve uma torcicolo e não sabe qual é a compressa que faz. No caso da torcicolo, são as compressas quentes. A torcicolo é um espasmo muscular, é uma contratura que às vezes é até uma forma de proteção que o corpo da gente faz para não causar uma lesão maior. Então, o que a gente precisa realmente naquela área é relaxar a musculatura, melhorar a vascularização, melhorar a oxigenação do local. Então, quando for um caso de uma torcicolo, é água quente. O quarto caso são as dores lombares inespecíficas. Quando a gente às vezes se abaixa e fica com uma dor na lombar, quando dorme de mau jeito, quando trabalha muito tempo sentado na mesma posição, fica ali com uma dorzinha na região da lombar, o que é indicado vai do princípio da torcicolo. A gente não sabe o que é que você tem, então vamos relaxar aquela musculatura que provavelmente deve estar bastante tensa. Coloca uma compressa quente, naquela média de 15 a 20 minutos e você já vai ter um bom resultado. O último caso seria aqueles casos que algumas pessoas me questionam sobre o contraste, a compressa quente e fria ao mesmo tempo. Elas podem ser usadas? Podem sim. Elas podem ser usadas nos casos que lhe cabem. No caso dela, é mais quando você quer fazer a ativação daqueles vasos naquele local. Quando você tem um linfedema, quando você tem um problema vascular naquela área, então você faz o contraste, porque como as duas técnicas são opostas, quando você expõe uma área a uma técnica e depois a outra, vai vasoconstrigir os vasos, depois vai vasodilatar, então vai funcionar como uma bomba, vai realmente melhorar até o retorno venoso da pessoa. Um exemplo é uma pessoa que tem um linfedema nos membros inferiores ou que teve uma lesão durante o jogo de futebol, um entorse de tornozelo e ficou com aquele edema residual por muito tempo. Ele pode fazer? Pode. Aí o ideal é ele fazer o seguinte: primeiro ele começa pela água quente, em média de 5 a 7 minutos. Aí o ideal é que o membro, no caso o pé, fique submerso. Então seja um balde com água quente e ele vai colocar o pé lá durante 5 a 7 minutos. Depois disso, ele vai retirar o membro e vai colocar num balde com água gelada, pode botar até umas pedrinhas de gelo, entre 30 segundos a 1 minuto. E ele pode repetir isso de 3 a 5 vezes. Isso vai fazer com que ocorra um bombeamento e um retorno venoso. Bom, e o último caso, mas não menos importante, são as tendinites. Quem trabalha muito em escritório, desenvolve muito aquelas dores no punho, por mexer muito em computador, mexer muito em celular, e sempre alguém está me perguntando qual é a compressa que deve usar nesses casos. Nesses casos é a compressa fria, a crioterapia. Por quê? É um processo inflamatório, vai ter calor, vai ter rubor, vai ter vermelhidão. E o que é que a gente quer? Impedir que isso se alastre, que isso aumente. A gente quer restringir isso, esse processo inflamatório. Então, a gente vai aplicar a compressa gelada. Bom, espero que todas essas dicas e exemplos ajudem vocês agora no dia a dia a saber qual é a compressa ideal que vocês vão escolher para cada caso, tá bom?
Qualquer dúvida é só falar comigo.